Vamos falar um pouco da treta do Duns e o Tomás? Depende de qual. Sim, né? Mas assim, porque sempre se fala dos grandes oponentes, né? E sempre se cita o Tomás e o Duns. Uma delas, e a mais talvez conhecida na teologia, é a questão, é bem teológico, mas é a questão da Imaculada Conceição, né? Essa é uma questão que até hoje a Imaculada Conceição virou dogma, mas é uma tese que até hoje não levanta problemas mais, porque o dogma define, mas levantou muitos problemas, digamos assim, ao longo da história. Tomás defendia que, nesse caso, a Maria não era imaculada, e o Duns Scotus defendia ao contrário, que ela era imaculada. Então, essa é uma tese, assim, e para a teologia ela é muito forte, porque tem muitas implicações, né? Não sei se quer comentar um pouquinho mais. Assim, não, ou só... E tu como um tomista, dá para chamar assim? Sim. Tu vê como, assim, essa briga dos dois? Tende mais ao Tomás, obviamente. Eu acho que os argumentos do Tomás muito bons. Sim, né? Uma resposta bem capozônica. Total. Mas por ser dogma, então a gente acredita no dogma, né? Então isso é fiel. Mas é um debate interessante esse. Interessante. E isso de dogma, o que seria o dogma? Né? Tu fala um dogma, mas... O dogma é uma verdade de fé que a igreja define. Então, geralmente é quando existem muitas confusões, muitos problemas em cima de uma questão central da fé, da religiosidade das pessoas, você tem um dogma. Né? Sim. Daí tem que definir, tem que definir. Tu vai ficar ao infinito debatendo aquilo. Isso. Que é um dos dogmas, por exemplo, que é o de que Jesus é homem e Deus. Esse é um dogma da antiguidade, porque Pelágio afirmava que ele não era homem e Deus. E aí a igreja, vendo essa discussão, a partir da escritura, a partir de toda uma tradição, ela define. Cristo é homem e Deus. Sim. Isso já mostra um pouco da diferença da teologia com a filosofia, a filosofia cristã, porque a filosofia já questionaria o dogma, né? Tem vários autores que falam. Mas o dogma em si, ele é aberto, porque ele é uma possibilidade de discussão. Então, a partir disso, tu constrói uma filosofia, uma teologia. No caso da Imaculada, por exemplo, essa briga ficou uma briga, digamos assim, de famílias, né? Os dominicanos defendiam que Maria não era imaculada e os franciscanos, por causa de uns escotos, defendiam que ela era imaculada. E no fim, depois de alguns séculos de disputas, foi defendida. A igreja diz, não, então, levando em conta toda a tradição, levando em conta a religiosidade popular, Maria é imaculada, né? É uma definição, né? O dogma. Sim. Tomás tem os seus argumentos que são bons. por medo de ser declarado herege, eu não vou retomar. Brincadeira, mas... Curiosidade agora. Já falamos de alguns autores em torno de Tomás. De Tomás agora, especificamente de Tomás. Tem várias teorias que daria para entrar para tratar de Tomás, sim, obviamente, né? Uma das teorias que eu sei que tu estuda é a concepção do direito de Tomás, né? Do justo. Isso. O que ele entende por justo? O que é justiça para ele? Bom, aí a gente entra no... o Tratado sobre a Justiça, para começar, é um dos maiores da Suma. Sim. A Suma é a grande obra dele. Daria até para comentar um pouquinho, talvez. Pode ser. Então, a Suma, ela é... Inclusive, ela está aqui. Tá aqui. Mas continua. Então, a Suma, ela é um esquema que alguns, até mais contemporâneos, tendem a chamar de um esquema neoplatônico, inclusive de escrita. Ela sai de Deus, se chama exitus, e reditus, né? Ela volta para Deus. Volume 1. Volume 1. São quantos? Essa edição são 11 ou 12 volumes, é a edição que foi lançada aqui pela Universidade de Caxias, junto com a editora Sulina, tradução do Alexandre Correia e organização do professor De Boni. Grande. E se eu não estou enganado, talvez a primeira edição em português no Brasil a ser publicada, né? Sim. Se eu não me engano. Mas... Então, é esse esquema da Suma, né? Sai de Deus e retorna a Deus. Né? Então, as primeiras questões é sobre exatamente Deus, aquelas 5 vias famosas, né? Sim. Que foi por aí que eu iniciei meu estudo de Tomás de Aquino, nessa biblioteca. Em 2013, a primeira vez que eu encontrei a Suma Teológica aqui. Aí foi a paixão à primeira vista? Acho que sim. Acho que sim. 5 vias da existência de Deus, né?
Eu vi esses livros brancos aqui atrás e disse, eu vou me arriscar a ler. Eu nem, não conhecia a filosofia medieval, não conhecia Tomás de Aquino, não conhecia. Sim. Estava no ensino médio, então não sabia o que eu estava fazendo da vida também. É bem tranquilo alguém, assim, primeiro ano de ensino médio, se dedicar à leitura da Suma Teológica. Foi no terceiro ano. Tá. Terceiro ano, já tá um pouco mais... Mudou. E eu vi, mas que coisa interessante. Eu estava no seminário, estava me preparando para ser padre, né? Uhum. E eu pensei, bom, eu vou estudar teologia. É melhor que eu chegue lá preparado. Eu vi Suma de Teologia. Deve ter tudo que eu preciso saber nisso aqui, então eu vou... Sim, pelo nome... eu vou ler esse livro, não conhecia o autor. Depois, claro, a gente vai se aprofundando, vai... E a segunda questão é essa questão que tem. A primeira questão é aquilo que ele define o que é teologia. Então é uma questão inteira para definir o que é teologia. E a segunda questão ele começa falando sobre Deus, se Deus existe, né? É o título da questão e que ele faz as clássicas 5 vias. Que são? Agora como é que eu... Pega aí a ordem. Vamos ver aqui a ordem, porque foi em 2013, então faz mais de 10 anos. Que é uma parte que tu não estuda. Não. Eu até... uma coisa interessante que dá pra falar. Aqui, ó. Inclusive eu sublinhava os livros que não eram. Aqui, se Deus existe. A primeira é a do movimento. Então, os seres que saem de Deus não emanam, né? Deus cria e eles retornam a Deus. Então, é a via do movimento. A segunda é a via da causa eficiente. Deus é a causa eficiente de todos os seres. A terceira é a via do procedente, do possível e do necessário. Então, se há um ser perfeito, ser é Deus. É forçoso admitir um ser por si necessário, não tendo de fora a causa de sua necessidade, antes sendo a causa da necessidade dos outros. E tal ser se chama Deus. A quarta via é dos graus dos graus de perfeição nas coisas. Né? E o último grau é o ser. Então deve haver um ser que cria todos os seres. E a quinta via é a do governo das coisas, né? Quer dizer, se as coisas existem, se elas são ordenadas, é necessário que exista algo que as ordene e que as direcione ao seu fim, e esse é Deus. Então, no prólogo da Suma, porque o prólogo é onde o autor define qual vai ser a direção da sua obra. No prólogo da Suma, o Tomás tem que entender um pouco o contexto, né? O Tomás estava dando aulas em Paris, que era o auge de um professor universitário medieval, e até acho que hoje talvez ainda seja. E ele era professor em Paris. Tem uma anedota, uma história interessante depois desse período. Que é do período dele? Não, qual foi o primeiro professor da Universidade de Paris? Foi Boaventura, que era um frade. Porque os religiosos, na época, né, eles, como a gente conhece hoje, capuchinhos, dominicanos, franciscanos de tantos tipos, ainda não existiam. E eles surgem aí em 1200 e pouquinho, com São Francisco e São Domingos, né? Franciscanos e dominicanos. E as escolas eram chamadas ainda escolas, né? As universidades estavam surgindo, já tinha algumas, né? Bolonha, talvez a primeira, tem aquela briga também da qual foi a primeira. Sim, sim. Então, elas estavam surgindo e o Boaventura, que era um franciscano, decidiu se inscrever para ser professor nessa escola de Paris, né? Que estava sendo construída na universidade. E aí tem uma história que contam que um cônego, que os professores eram os cônegos. Os cônegos eram padres que moravam na igreja do bispo, na catedral, digamos assim. E esse cônego teria dado à biblioteca dele mais ou menos 300 volumes para a universidade, para que ela não contratasse um frei, que era o Boaventura. Depois ele acabou sendo contratado, enfim. Sim. Então é cada história maluca. São histórias bem do período, sim, do período medieval, assim. Né? Nossa, é muito engraçado. Chega a ser quase uma anedota, né? Uhum. Mas assim foi fundada a biblioteca da Universidade de Paris. Putz. Por um esquema de corrupção. Né? Já no período medieval. Para não contratar um professor que
Depois Boaventura provou que era bom o suficiente para ser professor lá. Sim. Por quê? Qual que era o problema? É que esses freis, né, frades, eles eram padres ou eram monges? Essa era a questão que se colocava. Por quê? Porque você tinha bem definido. Os monges vivem nos mosteiros, os padres vivem nas igrejas, das paróquias. Sim. E esse tipo de padre novo que está surgindo, o que ele é? Uhum. Até se diz que no período medieval uma das frases era: eles que voltem para o mosteiro. Porque eles andavam, eles andavam como monges, com aquelas roupas com o hábito, e aí se dizia: não, os monges que voltem para o mosteiro, eles não têm nada que ficar dando aula na universidade. Daí a briga. Isso, e aí vem Boaventura, prova que ele é bom, vem toda a tradição dominicana, né, de frades pregadores exatamente preparados para ensinar, e mostra que é bom, né, Tomás, Alberto Magno. Tomás, simplesmente, Tomás, né? já resume muito. Sim, um dos maiores de todos os tempos. Não, depois tem os seus discípulos, né? Sim. E o prólogo, então, Tomás estava aí dando aula em Paris, para retomar. Estava dando aula em Paris, e ele é chamado pela congregação, pelos dominicanos, para fundar uma escola, um estúdio, chamado Estúdio, em Roma. E foi prometido para ele, isso quem relata é Torrent, que é um dos principais biógrafos dele. Isso quem relata é o Torrent. E ele vai para Roma, fundar esse estúdio, e é prometido que os melhores estudantes vão ficar na mão dele. Uhum. Então ele diz: bom, se é assim, eu largo aqui meu cargo e vou para lá fundar essa escola. E ele chega lá e ele percebe que os melhores eram muito ruins. Sim. Não sabiam quase nada. Aí ele pensa assim: tá bom, então, se eu vim dar aula para os melhores e os melhores não sabem nada, eu vou ter que fazer um manual para que eles estudem. Uhum. E esse manual se chama Suma Teológica. Caraca! E ele relata isso no prólogo. O mestre da verdade católica, ele se chama de mestre da verdade católica. Tá bom. É ele, né? Ó, não só devem instruir os provectos, os que mais sabem, mas também ensinar os incipientes, conforme diz a Escritura: a pequeninos eu dei leite a beber, e não comida. Então ele está dizendo que a suma para o leitor é leite, não é comida sólida. Sim. Então, imagina se fosse comida sólida. Já é complicado. Já é muito complicado, né? E aí, ó, por isso que a nossa intenção nesta obra é ensinar as verdades de modo conveniente à instrução dos principiantes. Novamente, principiante aqui o termo. Principiante. Aí, ó, aí ele diz por que esses alunos chegavam lá sem muito conhecimento. Pela multiplicação de questões, artigos e argumentos inúteis. Quer ainda por não serem as coisas que os principiantes necessitam saber, tratadas conforme uma certa ordem. Ou quer porque a repetição frequente dos assuntos gerava no ânimo dos ouvintes tédio e confusão. Então chega a ser até um pouco cômico esse prólogo, mas ele diz o seguinte: bom, como as pessoas chegam para mim, os estudantes chegam para mim, e eles não sabem o suficiente, então eu vou fazer aqui um manualzinho para que eles aprendam o básico. O leite, né? Nem é comida sólida. E hoje a gente escreve... tem um outro autor que ele diz que Tomás escreveu algumas prateleiras de biblioteca. E hoje se escrevem bibliotecas, né? A partir daquilo que ele pensou, escreveu. A produção que é tida pós-Tomás é enorme. E mesmo a produção dele, né? Muito grande. E até hoje, defender o peixe. E tem muito do tomismo hoje, né? Grandes teóricos tomistas. Então, há uma retomada de Tomás no século XX, principalmente, né? Ela começa ainda lá com Leão XIII, no século XIX, né? Que é o Papa que, digamos assim, oficializa o Tomás como sendo o teólogo, o filósofo da Igreja Católica. Essa é uma questão interessante, né? O grande teólogo hoje da Igreja Católica é o Tomás, a partir do século XIX. Ele sempre foi considerado um grande teólogo, mas a Igreja nunca tinha definido um teólogo oficial. Dizem que os historiadores no Concílio de Trento, que foi o primeiro concílio depois da morte de Tomás, Tomás é do século XIII, o concílio é do século XVI, Tomás foi colocado, a Suma Teológica teria sido colocada no lado da Escritura, que é o escrito mais importante para os cristãos. Sim, imagina a importância. Então, esse é um relato que se faz, né? Até, não sei se a teologia considera isso muito bom, mas porque é um pouco forte. Mas então, Tomás sempre foi considerado muito importante, um teólogo muito reconhecido. Mas Leão XIII, assim, oficializa ele como
filósofo e um teólogo cristão, né? E aí tem uma questão muito importante, que é um pouco em relação ao conteúdo, mas muito mais em relação ao método. Né? O que interessa é o método de Tomás, Sim. que é a busca da verdade. O conteúdo dele, algumas coisas, claro, o tempo passa, né? O tempo passa Imagina. e a obra não suporta, né? Nada é perene. Exato. Isso dá para usar esse jogo de palavras para qualquer grande filósofo antigo. Isso. Ou até moderno. Até os textos dizem, né? Tomás tem o verdadeiro, o mesmo para outros filósofos é forte, mas do ponto de vista cristão, o verdadeiro modo de fazer filosofia. Sim. Então, é muito mais um método, né?